Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo no nosso canal, na Igreja Luterana de Interlagos, no nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Estamos já no 32º livro, hoje iniciaremos o 32º livro do nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Isso significa que faltam apenas 8 livros para finalizarmos o Antigo Testamento, que tem 39 livros. Vamos iniciar o livro de Daniel, também conhecido como um profeta maior. Daniel, ele traz muitos ensinamentos importantes para nós, né? Ele é um livro que já vai trazer uma época que vai relatar a respeito do cativeiro babilônico. Pois Daniel e seus amigos foram levados à Babilônia para servirem o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E nós percebemos que este livro também ele está repleto de grandes milagres e de livramentos de Deus. Deus vai estar concedendo a Daniel e a seus amigos uma situação diferente daquela que muitos poderiam imaginar. Por quê? Daniel e seus amigos, eles estão em cativeiro, no cativeiro babilônico, eles são escravos. Mas ainda assim, Deus estará com eles. E eles servirão como testemunhas de um Deus que não é como o Deus das outras nações. Lembrando do The Bible Project, que sempre traz um belo vídeo introdutório para todos os livros da Bíblia. Lembrando também de um destaque que está aí nessa imagem, que o livro de Daniel é um livro sui generis, ou seja, ele é único, especialmente na sua língua original. Porque Daniel não foi escrito apenas em hebraico, mas também em aramaico. O capítulo 1 foi escrito em hebraico, os capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em aramaico e do 8 em diante foram escritos em hebraico. Então, o livro de Daniel, ele se divide em duas partes principais. Nós podemos averiguar isso com o auxílio aqui do Manual da Sociedade Bíblica. Os 6 primeiros capítulos se relacionam com acontecimentos históricos na Babilônia, abrangendo os anos do exílio do povo de 605 a 537 a.C. Eles contam histórias de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os capítulos restantes são escritos na primeira pessoa e registram 4 visões de acontecimentos futuros que Daniel teria na sua velhice. E por isso o livro de Daniel ele também será conhecido como um livro de literatura apocalíptica. O livro foi escrito desse modo, dividido desta forma, mas ninguém sabe ao certo o porquê dele trazer uma divisão tão diferente e dele ter 2 línguas em sua composição. Quando Daniel foi escrito, é um mistério. Segundo o próprio texto, o livro de Daniel pertence ao século 6 a.C. E claro que críticos vão dizer que não, mas nós ficamos sempre com aquilo que está escrito na Bíblia. A discussão desse assunto é um tanto complexa e diz respeito principalmente a questões de natureza histórica e é possível defender uma data mais antiga para a parte 1 e uma data mais recente para a parte 2, segundo esse comentarista bíblico. O ponto crucial é determinar se os detalhes do capítulo 11 devem ser considerados profecia, feita 400 anos antes ou não. Para nós, normalmente, sim, porque o que está na Bíblia normalmente nós atribuímos como muito mais certo do que aquilo que os comentaristas e os achismos humanos eles preceituam. Que tipo de livro é esse? Daniel tem um contexto histórico e está relacionado com a história, mas não é uma história nos moldes dos livros de reis, por exemplo. Tampouco é exatamente igual aos outros profetas que falam ao povo em nome de Deus. Por isso que eu estou dizendo, Daniel é um livro sui generis, é um livro único. É um dos primeiros exemplos do gênero conhecido como apocalíptico. A mensagem central do livro é clara: Deus, o Deus de Israel, é rei soberano do mundo em todas as eras
e em todos os lugares. Para o seu povo, isto significa uma coisa: lealdade total a ele. Não importa quão poderosas as forças de oposição, Deus, no devido tempo, no seu tempo, derrotará todas elas. E o homem Daniel? Com base no texto, aprendemos que Daniel era um exilado judeu na corte da Babilônia. Ele havia sido levado ao exílio quando jovem, alguns anos antes de Ezequiel e da primeira grande leva de exilados. Ele pertencia a uma família nobre, possivelmente real, e tinha inteligência e habilidades fora do comum. O papel de Daniel nas histórias que compõem a primeira parte do livro é tanto de estadista quanto de um profeta. Portanto, a língua original deste livro é sui generis. A composição e a divisão deste livro é sui generis. E o próprio Daniel é um personagem sui generis. Vamos ao livro, iniciando pelo capítulo 1, onde nós temos como destaque a educação de Daniel e de seus companheiros. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devessem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. E assim nós temos a leitura do capítulo 1 do livro de Daniel. Trazendo o comentário da Bíblia do Manual da Sociedade Bíblica, nós temos Daniel e amigos que têm tratamento diferenciado.
Daniel chegou à Babilônia em 605 com uma boa aparência e habilidade natural que garantiram a ele e a seus amigos um lugar entre os selecionados para um treinamento especial. Mas os babilônios não seguiam as leis judaicas relativas a alimentos puros e impuros, nem deixavam o sangue escorrer quando abatiam os animais. E apesar de jovens, Daniel e seus amigos estavam determinados a não contemporizar quando o assunto era religião. E assim sua única alternativa era limitar-se a uma dieta vegetariana. E isso lhes fez muito bem. Além disto, foram os melhores alunos de sua turma. Daniel e seus amigos vão ser vegetarianos, mas não ficarão mais fracos do que os seus concorrentes. Pelo contrário, eles estarão robustos, fortes, e por isso não irão pecar contra Deus se alimentando de animais ou alimentos impuros. Capítulo 2, nós temos Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Vamos à leitura. Serão 49 versículos. Diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: Que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: Bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil. Não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: Por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu que te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar:
Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu ferro misturado com barro. Com os dedos dos pés eram em parte de ferro, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao ferro, misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. É interessante que nós já vimos uma história muito semelhante na Bíblia, certo? Lá, a partir do capítulo 37 de Gênesis, nós temos a história de José. E Daniel, assim como José, conseguirá interpretar sonhos do rei e conseguirá um lugar de destaque no reino da Babilônia. Observando o comentário aqui no Manual da Sociedade Bíblica, Daniel era recém-formado quando teve que enfrentar este desafio. A interpretação de sonhos era desde longa data uma das funções dos magos da Babilônia e de outros lugares. Mas qualquer pessoa pode interpretar ou inventar uma interpretação.
e ninguém saberia qual era a certa. E assim Nabucodonosor criou o seu próprio teste. Daniel acreditava que Deus podia revelar tanto o sonho quanto o seu significado, e em fé pediu que isto lhe fosse concedido. Então aqui há uma diferença, né? José, ele vai interpretar um sonho que ele ouviu o relato do sonho. Daniel e os magos da Babilônia não ouviram qual sonho o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve. Então era muito mais difícil essa adivinhação. Mas Daniel vai ter, pela fé, conseguido não apenas decifrar o significado do sonho, mas descobrir que sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. E a imagem representava 4 impérios mundiais, começando no presente e se estendendo ao futuro. As 2 interpretações mais aceitas são babilônico, medo-persa, grego e romano, ou babilônico, persa, medo e grego. A primeira é mais condizente com a situação histórica e com o fato de que Cristo chegou no período romano. A segunda teoria tem o mérito de que a maior parte de Daniel 7-12 refere-se ao período grego. Não sabemos ao certo, né, qual é a interpretação dos 4 reinos, mas temos aí um vislumbre, né? Babilônico, medo-persa, grego e romano é a interpretação mais provável. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos um único destaque, mais uma vez, a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. São 30 versículos, vamos à leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira e da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou.
Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que relato poderoso, riquíssimo. Ficamos sem palavras. O relato da fornalha ardente. Vamos aos comentários do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil. Os anos se passaram e Nabucodonosor, esquecendo que reconhecer o Deus de Daniel como Deus Supremo, construiu uma estátua de 27 metros de altura e exigiu que todo o povo viesse adorá-la. Mas os amigos de Daniel não acataram essa ordem. Havia um só Deus, e a sua lei proibia que se adorasse qualquer outra divindade. Eles sabiam que Deus podia libertá-los de uma morte terrível, embora não soubessem se ele queria fazê-lo. Isso se destaca, né? Quer dizer, eles não tinham essa certeza, mas ainda assim se submeteram à morte. Apesar disto, eles não o negaram. E neste incidente, as chamas mataram aqueles que os lançaram na fornalha e queimaram as cordas que os atavam, mas eles próprios saíram sem sequer o cheiro de fumaça no corpo. E uma figura de aparência divina passeava com eles no meio do fogo. E novamente o rei foi obrigado a adorar o Deus deles. A questão é, quem era essa figura? Para muitos era um anjo, para outros o próprio Cristo. Lembrando que sátrapa era uma das várias palavras em persa antigo que aparece em Daniel e era um título também de uma designação, de uma profissão, né, de um ofício lá do palácio, alguém que era importante diante do rei Nabucodonosor. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 4, onde nós temos como destaques o decreto do rei, o segundo sonho de Nabucodonosor e a sua loucura, Daniel explicando este sonho e, por último, o sonho se cumprindo. São 37 versículos, vamos à leitura. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou.
Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. E estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja como os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor o rei. O rei será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens.
Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Eis a leitura do capítulo 4 do livro de Daniel, onde nós temos como destaque a loucura do rei. O próprio Nabucodonosor autentica esta história extraordinária. Ele mesmo diz, eu, Nabucodonosor. Talvez percebendo que este sonho era contra ele mesmo, não recorreu de imediato a Daniel. E é evidente pelo espanto de Daniel que ele não queria ver o rei doente. Mas o orgulho do rei, por causa de seus feitos, falou mais alto do que o sábio conselho de Daniel. Sobre a doença de Nabucodonosor, o psiquiatra Dr. Barker vê no caso de Nabucodonosor as características de uma doença depressiva, com acessos relativamente agudos e crenças ilusórias, de natureza mórbida. Nos tempos antigos, quando ainda não havia as formas modernas de tratamento, diz Barker, a maioria dessas doenças diminuíam espontaneamente de intensidade no período de 1, 2, em alguns casos mais anos. A forma do delírio não é comum atualmente, embora o próprio Dr. Barker tenha lidado com 2 casos. E há alguma evidência de uma tradição segundo a qual o rei adoeceu no final da vida, embora registros oficiais daquela época, como seria de se esperar, não mencionem o fato. É curioso esse capítulo 4, com essa loucura do rei Nabucodonosor, porque ele que é um rei tão poderoso, ele acaba também caindo no orgulho. E o próprio Deus o faz enlouquecer para demonstrar o seu poder e glória. Retomando os principais ensinamentos dos primeiros 4 capítulos do livro de Daniel, com auxílio da Bíblia da Reforma, nós temos os seguintes destaques. No capítulo 1, Deus castiga o impenitente Jeoaquim e permite que muitos judeus sejam exilados na Babilônia. No entanto, Daniel e seus amigos aprenderão que o Senhor está no controle, mesmo que eles estejam nas mãos de Nabucodonosor. Daniel e seus amigos tomaram a decisão de não violar a lei de Deus, mesmo vivendo num ambiente hostil e pagão. E Deus, a fonte de toda a sabedoria, abençoou e preservou-os em fidelidade. No capítulo 2, os sábios da Babilônia são incapazes de interpretar o sonho e seus deuses são ídolos mudos, mas Daniel está confiante de que o Senhor Deus há de ajudar. E hoje em dia, quando os mistérios e desafios da vida ameaçam a gente, precisamos buscar a orientação e o consolo do Senhor e da sua palavra. Continuando ainda, no mesmo capítulo 2, Daniel não teria conhecido o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação a não ser por revelação de Deus. E ele faz questão de deixar isso muito claro, né? Não é ele quem tem poder de adivinhar sonhos, mas é Deus quem concede a ele a interpretação. Por meio do sonho de Nabucodonosor, Deus revela a dissolução final de todos os reinos terrenos. Apenas um reino vai durar para sempre. E você sabe de qual reino eu estou falando. Não é nenhum reino deste mundo, mas é o reino de Deus. Nabucodonosor ficou muito impressionado com a sabedoria que Daniel recebeu do Deus do céu. E isto deu a Daniel a oportunidade de revelar mais a respeito do verdadeiro Deus e da sua promessa a respeito de um Salvador. Por isso, Daniel e seus amigos vão testemunhar brilhantemente no reino da Babilônia.
No capítulo 3, Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e no dia da sua consagração ordenou que todo o povo a adorasse. E tal adoração era proibida no primeiro mandamento. Os 3 jovens que não obedeceram ao decreto idólatra do rei foram libertados, porque o anjo de Deus os protegeu. E nós temos a promessa de Deus, que os anjos dele também irão nos proteger. E podemos ter a certeza de que os seus anjos estão cuidando de nós em todos os momentos. E por último, no capítulo 4, Nabucodonosor quer que os outros saibam como o Rei Eterno transformou a sua vida. Mas no sonho de Nabucodonosor, a grande árvore que fazia sombra para o mundo inteiro representa um governante que seria humilhado. Ele precisava aprender que Deus governa sobre todos os reinos terrenos. Daniel interpreta o sonho do rei e insiste que ele se arrependa imediatamente. E hoje em dia ocorre da mesma forma. Muitas vezes, governantes são admoestados, são aconselhados, mas não seguem conselhos e se dão muito mal. Nabucodonosor não mudou o seu estilo de vida e o decreto do Altíssimo foi executado. Ele viveu como um animal por certo período e foi uma dura lição para ele. Finalizando o capítulo 4, Nabucodonosor levantou os olhos aos céus e sua razão e a glória de seu reino retornaram. Ele louvou o Deus do céu que é capaz de humilhar os orgulhosos. E assim nós podemos louvar a Deus, mesmo que Ele não nos humilhe, já reconhecendo todo o seu poder, sua glória e a sua majestade. Este, então, é o estudo do livro de Daniel, dos capítulos 1 a 4. Amanhã retomaremos com os capítulos 5 a 8. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado tempo de vida, um abençoado dia. E que você possa continuar conosco até o nosso próximo vídeo.